Quando você clicou nesse vídeo sobre boy bands, qual imagem veio na sua cabeça? Meninos adolescentes, uns 5 provavelmente, que dançam ao som de músicas genéricas e usam roupas combinando? Ou talvez um grupo que não dança, mas são meninos jovens cantando numa banda de qualquer forma? Ou até um grupo que não dança, mas que os integrantes tocam instrumentos? Boy bands vêm em diversas fórmulas e por isso é tão difícil de classificar quais grupos se encaixam de fato no rótulo. O fato das boy bands serem tão diversas nos faz pensar se talvez sua classificação vá muito mais por traços do público de que fato da sua estrutura e sonoridade. Então, afinal, o que são as boy bands? Elas são mesmo todas genéricas e não passam de produtos para encantar o coração das meninas adolescentes? Fruto de muito ódio e muito amor, as boy bands são uma constante no imaginário pop há décadas, começando por eles, os Beatles. Os roqueiros não gostam quando os Beatles são apontados como a primeira grande boy band porque se sentem ofendidos por serem enquadrados na mesma caixa que meninas fãs adolescentes e por verem seus ídolos ao lado de nomes como Backstreet Boys e Big Time Rush. Mas essa é a realidade. Os Beatles nos anos 60 criaram o imaginário que carregamos até hoje do que é ser uma boy band de sucesso. A Beatlemania traçou a imagem de meninas desmaiando na plateia e querendo casar com um deles, cada membro tendo sua personalidade e sendo um favorito das fãs. Músicas pop, chiclete, a popularidade e o sucesso comercial absurdo que vem junto a isso tudo. Além disso, basta uma nova boy band surgir que já aparecem as inúmeras comparações na mídia sobre os novos Beatles e como estão alcançando ou até superando o recorde dos mesmos. Eles são tratados como ponto de referência para esse movimento, queira você ou não. Mas, Ale, os Beatles não faziam rock, não? E eles escreviam as próprias músicas, tocavam instrumentos e não faziam coreografias. Então por que eles são considerados uma boy band? Porque apesar de fingirmos que o rótulo boy band é sobre serem meninos jovens que cantam músicas pop, é muito mais do que isso. É mais sobre a fanbase que o som. Basta olhar o histórico que temos desses artistas. O rock dos Beatles, o R&B do Boyz II Men, o pop rock do Hanson e o pop do NSYNC são completamente diferentes, mas ainda caem sob o mesmo rótulo. O que eles tinham em comum? O comportamento das fãs. Um outro problema comum na classificação das boy bands tem relação com a questão racial. Sejam grupos de R&B dos anos 90, como Boyz II Men, 112, New Edition e Blackstreet, ou o soul do The Jackson 5, ainda dos anos 60, grupos compostos por artistas negros sempre tendem a dividir mais opinião de crítica por serem enquadrados enquanto boy bands. E isso não é sobre o som. O New Kids on the Block foi uma das boy bands mais sucedidas justamente usando referências do R&B e do rap. E ninguém nunca duvidou da classificação para eles. Eles, claro, eram brancos. Não é como se os outros grupos não fossem bem-sucedidos e não tivessem uma base de fã, mas é inegável que este recorte existia. Muitos críticos ainda usam o argumento de que esses grupos não são considerados boy bands pelo conteúdo mais sexual e menos sobre o amor inocente que víamos nas composições de outros artistas. Mas nesse sentido, a One Direction estava aí recentemente fazendo várias músicas sobre sexo, como No Control, e ninguém tenta revogar o título de boy bands deles. Pensando nesse recorte racial e de gêneros musicais, teve um grupo específico tentando ressignificar este termo recentemente. Mas a gente volta nisso aí mais pra frente. Pensando ainda sobre o que classifica uma boy band enquanto tal, principalmente nos anos 90 e 2000, a nossa imagem está muito atrelada à ideia de roupas combinando, coreografias e canções majoritariamente de amor. Essa foi aí a tal era de ouro das boy bands, lá fora e até por aqui. Quem lembra do grande KLB e dos Bros? Mas se tem uma pessoa responsável por esse sucesso absurdo é o Lou Pearlman, fundador de grupos como Backstreet Boys, NSYNC, Old Town e vários outros. A grande sacada do Lou foi ver as boy bands como um investimento, sendo ainda mais lucrativo do que seu negócio já bem sucedido de aviões, helicópteros e jatos particulares. Quem viveu durante essa época sabe que era praticamente impossível não conhecer pelo menos um dos artistas da sua gravadora, a Transcontinental Records. Mas bom, as coisas aí não terminaram tão bem para o Pearlman. Em 2016 ele faleceu na prisão após ser condenado a 25 anos por lavagem de dinheiro e fraude por comandar um dos maiores esquemas de pirâmide da história, além das acusações de abuso sexual.
pessoal. O mais curioso é que quem o processou foram seus próprios artistas. Aliás, atrito entre empresários, gravadoras e artistas não são nenhuma novidade no mundo da música, mas esse caso foi tão fora da curva e absurdo que marcou a história. Você pode saber um pouco mais sobre a história no documentário The Boy Band Con, The Lou Pearlman Story, disponível aqui mesmo no YouTube. Mas o motivo de trazer o Lou para a conversa é de entender como ele entendeu perfeitamente a forma para o sucesso de boy bands e realmente construiu uma indústria ao redor delas. As músicas genéricas, mas que ocupavam todas as rádios e premiações, os inúmeros produtos de merchan que cercavam essas bandas, os membros se tornando celebridades também individualmente, mas ainda mantendo uma certa pose de somos caras normais. Fornecer aulas de dança e canto para esses artistas, fazer até reality shows para encontrar o grupo perfeito e etc. A abordagem dele para a criação desses grupos reflete até hoje na indústria, e podemos ver de forma ainda mais clara quando pensamos no modelo ainda mais estruturado de desenvolvimento e treinamento de boy bands, assim como girl bands e idol solos de alguns países asiáticos. O Pearlman foi tão bem sucedido em colocar seus grupos em todos os lugares que eventualmente todo mundo só cansou. O auge das boy bands caminhou lado a lado com a ascensão dos grupos de pop punk, grunge e também do rap e R&B, e foi logo ultrapassado. De repente se tornou coreografado demais, falso demais, produto demais. E é curioso observar esse declínio nos anos 2000, pois o seu retorno nos anos 2010 veio justamente como resposta a esse cansaço. Quando todo mundo por aqui achava que boy bands estavam no passado, surge a nova onda britânica com grupos como One Direction e The Wanted. Antes a gente já tinha o sucesso de grupos como Take That e os irlandeses de Westlife nos anos 90 e 2000, mas eles chegaram no resto do mundo com a mesma força dos grupos dos anos 2010. Esses grupos recusaram a fórmula das coreografias e roupas iguais e apostaram em uma certa naturalidade, com One Direction dialogando mais como o amor inocente para as meninas e adolescentes, mas participando do processo de composição de suas músicas, e o The Wanted prontos para tocar em uma festa em Ibiza. A febre do The Wanted durou um pouco menos e em menor escala, mas a One Direction definitivamente foi um dos maiores fenômenos pop dos anos 2010, carregando multidões para shows em estádios até 2016, quando seus 4 membros restantes dos 5 originais resolveram entrar em hiatos. Mas foi em 2017 que parece que o mercado musical dos Estados Unidos e a mídia especializada daqui finalmente começou a abrir os olhos para um movimento que há anos estava acontecendo na Ásia, se expandindo globalmente e provando que na verdade as boy bands nunca sumiram. O J-pop, o K-pop, o C-pop e a música pop de outros países asiáticos produziu desde os anos 90 vários grupos masculinos. Eles passam por treinamentos, dançam, usam roupas combinando e se mantiveram em ascensão enquanto todo mundo por aqui jurava que a fórmula tinha esgotado. Mas até o K-pop, por exemplo, tem seus furos que contradizem a definição clássica de boy band. O grupo considerado fundador do K-pop antes da criação do sistema de treinamento de idols é o Sotaeji and Boys. Eles eram um grupo que faziam as próprias músicas, até que usavam roupas combinando e dançavam. Mas suas composições abordavam as injustiças e problemas sociais que os jovens enfrentavam na Coreia do Sul no início dos anos 90. E mais do que isso, usavam o rap para contar essas histórias, o que era uma novidade para a música popular coreana da época. Então aonde estão apenas as composições sobre amor e as melodias genéricas dentro da fórmula radiofônica que sempre associam as boy bands? Pouco tempo depois, do final dos anos 90 e até início dos anos 2010, o K-pop de certa forma criou a sua indústria, se tornando mais fechado para as críticas sociais e realmente se preocupando mais com as músicas sobre amor e festas. Ainda assim, sonoramente, apesar de sempre buscar o apelo comercial, a estrutura das músicas já é completamente diferente do que consideravam música de boy band por aqui. Eles incorporam elementos do rap, do R&B e também de variados subgêneros da música eletrônica, às vezes tudo numa mesma música. Claro que sempre naquele estilo mega limpo e polido, preparado para o consumo massivo. Mas alguns grupos ainda insistem em quebrar essa regra nas composições. E foi assim que o BTS surgiu em 2013, cantando algumas músicas de amor, mas também estreando com singles de críticas ao sistema educacional e capitalista que cortam os sonhos da juventude, apesar de estarem completamente inseridos nesta lógica capitalista do K-pop. Aliás, o último álbum do grupo Map of the Soul 7 não tem uma
uma música sobre romance. Se quiser saber um pouco mais sobre a história do K-pop, a gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre essa indústria. Mas o padrão que se repete até quando a mídia vai analisar este fenômeno são as fãs e a sempre presente comparação com os Beatles. É tão comum entrevistadores perguntar sobre loucuras dos fãs, sobre como as meninas são histéricas, etc, que chega a ser cansativo. Aliás, pensar em como esses grupos da Ásia fazem sucesso nos faz lembrar também de outro recorte feito quando busca-se falar da definição e relevância de boy bands, o geográfico. A gente teve várias boy bands aqui no Brasil, muitas delas formados e empresariados pelo Gugu Liberato em sua agência Promoarte durante os anos 80 e 90. O Dominó e Polegar e tantos outros ocupavam espaço de destaque na música brasileira na época. E rolou até um revival por aqui nos anos 2010, também com grupos como P9 e Fly. Mas falando em Dominó, eles eram diretamente inspirados pelo grupo porto-riquenho Menudo. Eles são uma das primeiras boy bands não estadunidenses a adentrar o mercado de lá e alcançar também sucesso global. Eles são um fenômeno interessante porque cantavam em espanhol e provaram que não tem essa de precisar cantar em inglês para alcançar o sucesso, apesar de até hoje tentarem fazer a gente acreditar no contrário. O fato é que essas boy bands nunca foram e ainda não são levadas a sério por parte da crítica e do público. Independente do tipo de música que um grupo de meninos novos fazem, se seu público for majoritariamente meninas adolescentes, você não é levado a sério. E é por isso que alguns artistas refutam tanto esse rótulo, ainda que eles sejam de fato uma boy band. Uma das mais recentes é a 5 Seconds of Summer, que no início da carreira fazia um som mais pop punk, mas tinha seu público dentro dessas características. Os caras quase se ofendiam ao serem apontados como boy band, e as próprias fãs também. Vai entender. A gente espera que eles já tenham superado isso, mas por que toda essa aversão ao termo? É claramente sobre menosprezar e invalidar o gosto de mulheres jovens. Agora, eu não tô dizendo que não existem fãs homens ou não binários de boy bands, não é isso. Mas o público feminino sempre foi o público-alvo desses grupos e até hoje as outras pessoas são minorias em fandoms, principalmente por comprarem essa ideia de que não é música pra elas, o que não é verdade. É super comum a gente ainda ver cara também sendo zoado quando é fã de boy band, mesmo em 2020, por exemplo. Mas já que mulheres apontam este problema há anos e raramente são ouvidas, uma fala do Harry Styles em uma entrevista de 2017 chamou a atenção da mídia e dos fãs. Quem disse que as garotas jovens que gostam de música pop têm um gosto musical pior do que um hipster de 30 anos? E que como você pode dizer que essas meninas não entendem de música? Elas são nosso futuro, nossas doutoras, mães, presidentes, elas gostam de manter o mundo girando. As fãs adolescentes não mentem. Se gostam de você, estarão lá. Elas não agem querendo ser cool. Elas gostam de você e te dizem isso. E é sobre isso, você não é mais legal porque faz música para um homem adulto, e nem tudo que mulheres adolescentes gostam é ruim puramente por serem elas fãs. Essa ideia de que meninas não têm senso crítico e que só gostam pela cara dos meninos, não ligam pra música ou pior ainda, não sabem o que significa boa música, é pura ignorância. Este contexto de uma definição turva do que é ou não uma boy band abre espaço também para artistas que buscam subverter o termo e esses recortes raciais de gênero musical, do estereótipo de boy bands não fazerem suas próprias músicas e sobre colocarem um aspecto comercial acima do artístico. E é o caso da Brockhampton, autoproclamada a melhor boy band desde One Direction, homens jovens, brancos e negros com fanbase majoritariamente adolescente que fazem pop e rap sem medo de colocar o rótulo que lhes cabe. Ainda com coreografias ocasionais, merchans que cercam a banda, mas também muita criatividade e um processo artístico honesto. Mas sabe o que é mais louco ainda? Que mesmo eles se chamando assim, ainda tem crítico e jornalista por aí que se recusa a assumir que eles são de fato uma boy band. Em um artigo da Billboard de 2018 sobre quais grupos são ou não uma boy band, 2 jornalistas chegaram a dizer que só poderia ser ironia o grupo adotar esse rótulo, porque boy bands não poderiam ter tamanha maturidade e sofisticação na música. Falas como essa reforçam uma ideia de que música para garotas adolescentes não podem ser complexas porque elas não entenderiam. O que a gente tira disso tudo? Que a definição de boy band ainda não é um consenso e que, no fundo, talvez ela nem importe tanto assim. Será que vamos chegar no dia que as pessoas vão conseguir parar de fingir que não curtem Backstreet Boys, I Want It That Way, ou escutam EXO ou NCT e ainda sabem as coreografias? Ser fã de boy bands ou qualquer produto cultural massivo não significa ser inferior, ter um gosto pior ou ser o equivalente de alguém completamente ignorante para música e arte. Assim como gostar de coisa diferentona não te faz melhor que ninguém. Claro que as boy bands
necessariamente são produtos comerciais, assim como qualquer música pop que música ser de fato popular no mainstream, mas são apenas produtos genéricos esquecíveis manipulados por grandes empresas para meninas adolescentes gritarem e chorarem de amor? Algumas são, mas a gente viu como elas também podem ser mais do que isso. Esquecíveis a gente sabe como muitas realmente não são, e a prova são todos esses nomes que marcaram tantas gerações. Então, respondendo à pergunta, as boy bands são ruins? Não necessariamente. Abre o seu ouvido e tira o preconceito que com certeza vai encontrar uma que te agrade. E se não encontrar ou não gostar, tudo certo também. A gente só não precisa ser idiota sobre isso.